Ai, gosta de receita prática e saborosa. Agora a chefe Léo ensina uma galinhada, que é uma delícia, vai ser sucesso na sua casa. Faz aquela mesona bem grande, né, chefe? Delícia, né, Abi? Fala assim, agora chegou a hora do almoço, galera, pode Mesa repetir. para receber gente, para receber família, né? E aquela comida de isso. repetir. Eu faço muito isso, sabia? Sempre quando eu recebo amigo... Recebia, né? Quando eu não recebo mais ninguém faz tempo já. Um tempinho. A casa já é cheia. E é muita gente, já não cabe. Não cabe. A mesa já não tem em tantos lugares. Eu nunca imaginei que na minha vida eu ia comprar uma mesa de 8 lugares. Só a gente é em 7. E ocupar, né? E ocupar os 8 lugares. Então, assim, dá pra receber um convidado. Casal não dá. Não dá. Não cabe, né? Uma pessoa só. Qualquer dia eu subo lá. Por favor, vá lá tomar um café. Se é de com a casa, gente. daí tá Mas tudo bem. Lá. Você pode. Não, tem banco, tem sofá, então. tá tudo lá pertinho, tá? Pode ficar tranquilo. Eu vou falar pra você, é muita gente mesmo. É, né? Mas eu sempre faço isso. Fazia mais, claro, como eu disse, né? Porque assim, eu acho tão prático. Eu acho fácil, eu acho... Esses dias eu fiz para as amigas da Isabela, da faculdade. Aí ela falou assim, faz alguma coisa pra gente jantar. Eu falei, deixa comigo. Aí fiz esse arrozão, sabe esses arrozão? Delícia. Com carne, assim, com tudo dentro. Que deli. Rapaz, mas elas comeram, Eu falei, você tem comida casa de vocês, não? Mas comeram, viu? Mas sabe o que eu vou falar, chefe? Levaram comida, foi uma beleza. Esse tipo de comida, quem sabe fazer... É aquela comida de sabor que você fala se a pessoa sabe cozinhar. Porque é em comida assim que você sabe se a pessoa sabe cozinhar, sabia? Com certeza, eu concordo, eu concordo. Porque tem sabor, chefe. Tem sabor, né, Abi? E não é o que eu falo, né? É simples, mas não é fácil. Exato. Tem o seu trabalho, tem a sua técnica, não é só jogar tudo aí e deixar rolar. Né? Beleza, acontece, você vai comer e tudo, mas acho que você extrair o sabor das coisas é que é a diferença, né? Tem uma dedicação, sabe? Precisa ter, E ó, exatamente o isso. cheiro, gente, você vai Minha pelo mulher cheiro. fica doida, ela fala assim, mas você vai fazer um arroz, você tem que cortar tudo isso desse jeito, desse tamanho, o alho tem que ser assim. Eu falei, tem que ser. Você fala isso pra ela assim, a minha imagem? Tem que ser, querida. Não, em casa mesmo, ela fala assim, mas é isso. Eu falei, tem que ser. Mas não faz diferença, não consigo fazer né, diferente. chefe? Tem que ser desse jeitinho, bonitinho. E faz diferença, porque é cuidado isso. Isso é cuidado. Com certeza. Nós estamos conversando, né? Isso. Papiando. Então a gente vai fazer o seguinte, Mas você é bom de casa, vai anotando os ingredientes. Balinha já tá de zóio. Balinha não Anota perde aí, nada. balinha. 500 gramas de sobrecoxa em cubos, sem a pele. Isso. Você viu? Cortado bonitinho do jeito que tá ali. 4 linguiças toscana, 200 gramas de bacon, uma cebola picada, 4 talos brancos da cebolinha, um talo de alho poró, 4 dentes de alho, um pimentão vermelho, um pimentão amarelo, 200 gramas de ervilha, 2 litros de caldo de frango com açafrão, 3 xícaras de arroz, azeite, sal, pimenta e cebolinha verde a gosto. Fácil. Fácil. Sem segredo, né, Abi? Como eu falei, pra finalizar, esse aí é da hora, viu? torresminho de pelinha de frango, que a gente vai colocar no deli. final depois, tá? Olha que belezinha. Aí eu tirei tudo e coloquei no forno. No forno. Eu coloquei um pouquinho de sal, bem pouquinho, e deixei no forno, sem óleo, sem nada, porque ela vai soltando a sua própria gordura. E um segredo, forno baixo. Tá. Forno baixo, por quê? Porque o segredo de uma boa pururuca é tirar toda a gordura. É extrair a gordura. Quando a gente eleva o forno muito alto, não extrai a gordura, ela tosta, mas não fica crocante, né? Então tem que derreter a gordura lentamente. Forninho baixo na manha. Quando você vê que ela já tá bem sequinha, aí você pode aumentar um pouquinho o forno, aí que ela vai secar mesmo bem, deixar a pururuquinha, tá? Gostei. É muito bom. Eu não desperdiço isso nunca, eu acho não. demais. Também bom, não. Para começo de conversa, um pouquinho de azeite, pouquinho hoje, tá? Por quê? Porque eu vou trabalhar com 3 ingredientes bem gordurosos, né? Uma é a linguiça, que eu retirei aqui da pele. Obrigado, Abi. É o bacon também. Eu cortei bem pequenininho, tá vendo, ó? Pronto. Antes de colocar o restante dos ingredientes, antes de colocar o alho, antes de colocar a cebola, a gente vai derreter um pouquinho dessa gordura aqui. Isso também é fundamental, viu, Abi? Porque se eu coloco aqui primeiro o alho, a cebola, os ingredientes, né, os aromáticos, vai queimar, vai passar do ponto. Porque tem bastante gordura aqui. Então o ideal é a gente liberar essa gordura, deixar daquela tostadinha e trabalhar com essa própria gordura. Que fica mais gostosa e não fica tão gorduroso assim no final das contas, tá bom? Boa. E aí, ó, vamos derreter aqui de boa. De preferência, quando a gente faz uma galinhada, né, uma preparação de uma panela só, o ideal é que a panela seja grande mesmo, baixa e grande. Porque aqui eu consigo controlar melhor em relação ao caldo. Porque a quantidade de caldo aqui, para a quantidade de caldo de arroz que você costuma fazer, é diferente.
costuma ser um pouco menos aqui. Por quê? Porque tudo aqui já tem só água, né? Os pimentões têm água, a cebola tem água. A gente precisa contar com isso também para que não passe o arroz do ponto. Porque às vezes, sabe, o que é ruim às vezes disso é quando passa o arroz do ponto e fica papa. Boa. Então a pegada é você ir colocando o caldo aos poucos. Não é falar assim, 3 xícaras, eu vou jogar 6. Não. Vai colocando aos poucos, ó, tal, mistura. Vai colocando e sentindo a textura do arroz, tá? Esse é o segredo. Isso que você fala é muito interessante, porque eu sou uma pessoa que eu sou um pouco impaciente, né? E às vezes eu fazia muito isso. Vou fazer comida, precisa disso? Pá, você já põe, já deixa. E o sabor é outro, Léo. É outro, quando você tem cuidado, vai olhando, vai com calma, põe ali, vê se precisa, né? Tem que ir devagar, não adianta, porque assim, tudo muda aqui, a quantidade muda, o tamanho da panela muda. Então você tem que sempre pensar nessas coisas aí. Não é matemático. Cozinha quente, né, que a gente fala, que é a cozinha salgada, não é matemática, não adianta. Diferente da confeitaria, que é matemático. Ali é 1 mais 1 é 2. E pronto. Aqui 1 mais 1 pode ser 8. A gente nunca sabe direito o que vai acontecer, entendeu? Não que não saia, que é o que você fala. Exatamente, sai, mas o sabor é outro. É que eu falo assim, mas eu fiz aquele dia lá, joguei tudo, deu certo. Mas pode ser que no dia seguinte não dê certo. Não é uma matemática isso aqui, não tem jeito. Ó, tá vendo? Começou a fritar. Começou a fritar, eu vou temperar aqui o nosso frango. Que eu usei a sobrecoxa, tá, Abi? Que eu gosto bastante. Que é saborosa. Bem saborosa. Pode ser a coxa, a sobrecoxa, tanto faz. Pode ser o peito? Pode também, não tem problema, tá? Fica ao seu critério aí. Vai tranquilo. O peito também. Não, o problema do peito é que ele fica um pouco ressecadinho. É. Mas pode ser, tá? Não tem problema. Aí, ó, cortei em cubos. Vou colocar aqui antes também dos aromáticos. Por quê? Porque eu preciso legal. que ela dê uma selada. Que esse frango dê uma selada, né? Ele deu uma leve fritada aqui também. E aí sim a gente colocar o restante dos ingredientes. Eu amo isso aqui. Gosto muito desse tipo de prato. É bom mesmo. Você sabe que pode ser chamado até de uma paella campeira, né? né? Mineira, enfim. Como você quiser. Mas galinhada é bom demais. É bom demais. E tem que ir o danado do açafrão nessa galinhada. Porque o arrozinho tem que ficar amarelinho. E fica bonito, né? Fica bonito. Pior que fica bonito mesmo. Fica muito, muito gostoso. Dá uma cor bonita, né? Dá um visual bonito. Eu gosto bastante. Balinha falou que ele tá adorando o cheiro já. Tá delicioso o cheiro já, Balinha? Delicioso. Balinha danadinha. Aí, ó. Tá bom, né, Balinha? É assim que a gente faz mesmo, viu, Balinha? Pega aqui, ó. Vem cá, Balinha. Ó. É bom demais! Bom demais! Bom demais! Ele vai até pertinho pra pegar o microfone. É, ele é danado. Ele sabe. Aí, Abi, ó, vamos abrir um espacinho aqui no meio, enquanto vai dourando o nosso frango, para a gente começar a colocar o restante dos ingredientes. Então, ó, o nosso alho, tá? Para ir dando uma douradinha aqui. Aí o esquema não muda, não vai mudar. O alho tem que dar aquela douradinha que a gente gosta, liberar um pouco do seu sabor. Não adianta eu espalhar o alho tudo aqui, ó, porque assim, sua comida vai ficar com gosto de alho, vai ficar com gosto de comida crua. E aí não é legal, tá? Confia em mim, porque não é legal. Como a Abi falou, tem que ter paciência. Tem. Não tem jeito. E depois você pega o ritmo, você vai ver que é rápido, né? Ligeiro, mas é só o rapidinho, jeito de olhar as coisas na hora certa. É. Porque enquanto aqui você pode estar fazendo outra coisa, você vai, né? Sei lá, enfim. Aí você vê aí o seu tempo. Aí, Abi, aí sim eu posso colocar a cebola, por exemplo, aqui, ó. É meio que comida de arado, sabe aquelas comidas que o pessoal coloca no disco de arado? Aham. É mais ou menos assim, vai montando a comida, né? Obrigado. Alho poró, enquanto vai tostando aí o nosso alho, ó. Alho poró, pronto. E só. Foi, o alho já tá aqui já. Já tá aí. Ó, tostei. Vamos tostar um pouquinho mais, um bocadinho mais. E aí sim, a gente pode misturar, tá vendo, ó? Deu uma coloração bonita, já tá uma coloração aqui meio que guaraná. Aí sim eu posso misturar tudo, tá? Agregar todos os sabores. Ó, que maravilha. Venho com os pimentões. Nham. Pimentão vai trazer um pouco de água agora. Agora eu posso colocar tudo que vai água. Tá. Porque eu já selei aqui as carnes, já fritei um pouquinho da linguiça, do bacon e do frango. Posso colocar o restante. Lembrando, né? Só para não perder o costume, pimentão amarelo, pimentão vermelho. Pode colocar o verde? Pode, mas o verde é muito ácido. Vai trazer muita acidez. Você vai ficar lembrando desse prato de uma maneira não boa. É. De uma maneira não agradável. Então, tenta usar o pimentão vermelho e o pimentão amarelo. É mais caro? É mais caro, mas ele faz mais bem para a digestão. Né? Eu também acho.
faz bem pra digestão, tá bom? Então, tente usar. É um pouco pimentão que usa também, o que não é você muita vai coisa, ingerir, não. né? É, no seu melhor. corpo, Eu gosto então... mais, eu prefiro mais. Aí a gente coloca o arroz cru, Ah, legal. tá? O arrozinho cru, pode ser o arroz agulhinha, pode ser o parbolizado. O que você quiser. O arroz que você quiser. Parece pouco arroz aqui. Aí você vai cair naquela de falar assim, vou botar um pouco mais. Aham. Parece pouco. Aí fala assim, eu vou botar um pouquinho mais. Daí não vai dar ruim? Dá ruim. Fica tranquilo, isso aqui vai quadruplicar. O arroz, ele incha muito. Parece pouco, mas não é. Confia em mim, tá? É bastante arroz que tem aqui. Você vai ver só depois que ficar pronto isso, vai mudar completamente o prato. E se você coloca mais, vai ficar muito arroz. É. E aí... Vai ficar arrozada. Arrozado, não vai ser galinhada, tá? Aqui você pode Mais um pouquinho de sal, né, temperar, chefe? tá bom? Que eu coloquei só no frango, porque a linguiça tem sal, o bacon tem sal, mas como eu disse, o arroz vai quadruplicar. Outro dia a Abi estava comentando sobre o falando sal, isso. né, Abi? Que a Abi tem um pouco de medo de colocar sal. A gente tem que pensar sempre no volume da comida, no resultado final dela. Não adianta eu botar uma pitadinha aqui pro mundão de arroz que vai Não acontecer. vai dar bom, né? Então, cara, pode colocar sal, porque o sal ele vai realçar os sabores. Aham. Tudo que você colocou aqui na panela, o alho, a cebola, o próprio frango, o bacon, o sal é que vai realçar esse sabor, tá? Então, use o sal de uma maneira correta que vai dar tudo certo. Vá sem medo. Sem medo, E se é, deu sem errado medo. aquele dia, é só um pouquinho menos no outro. né? Controla, É o que eu tô fazendo. Exatamente. É isso. E outra coisa, sal não se põe com colher. É, né? Sal é na mão. É na mão, cara. Não adianta pôr sal com a colher. Se você não tem esse controle todo. É isso que eu ia falar, não tem Você vai controle. começar a pegar a manha, pegar a prática. Ó, você vai colocar o sal ali na mão. Às vezes você fala assim, é muito. Você até volta o sal. Aham. Você começa a entender isso, tá? De uma forma mais prática. Então, sal não se põe com a colher, tá? Se coloca com a mão. Aí, ó, fritei um pouquinho do arroz. Belezinha. Fiz um caldo de frango com as aparas. Então, por exemplo, legal. eu peguei o osso da sobrecoxa, desossei, tirei a pele, fiz a pururuca. Peguei o osso, fiz um caldão gostoso com cebola, cenoura, talo de alho poró, talo de salsão. Só que nesse caso eu coloquei açafrão. Então eu coloquei um pouquinho de cúrcuma de açafrão e deixei esse caldo cozinhando. Quanto tempo? Mais ou menos uma meia hora. Não muito mais do que isso, tá? Vai dispensar o osso, tudo, e aí sim você vai colocar esse caldo aqui. Este caldo não se salga, não se põe sal nesse caldo, tá? E não se refoga também. Não coloca sal, porque o sal está aqui na preparação. Boa. Então não coloca, é um caldo só de sabores, não só é um de caldo caldo. de sal, tá? Exatamente. Aí, Abi, ó, a gente vem com o caldo, não coloca tudo, como eu falei, ó. Põe aqui uma quantidade meio que vai cobrir um pouquinho. Reserva esse caldo, porque às vezes você não vai precisar usar tudo. Tudo, né? Então tem que ter um pouco de calma, ó. Misturou. Pronto. E vai deixar isso aqui cozinhando. Nessa primeira etapa, eu não gosto de tampar. Não gosto. Quando eu completar de caldo depois, aí sim eu tampo, porque aí exatamente eu sei o tempo correto que vai ficar pronto. Nesse caso aqui, ó, vai pelo menos uns 10 minutinhos. Tá. Quando você vê que esse caldo secou bem, você vai provar. Vai provar o que aqui? O sal, se está no ponto correto, porque você consegue ajustar nesse momento. Vai provar o ponto do arroz. Aí você fala assim, tá al Mais um dente. pouquinho. Vou botar um pouquinho mais de caldo. Opa, já tá no ponto. Não coloco mais caldo e mantém ele aberto, tá? Tá. Se o arroz tiver muito... E arroz muda muito também, viu? De região, tipo de arroz, safra de arroz. Às vezes demora um pouco mais, demora um pouco menos, tá? O tipo de arroz que você vai usar. Se fosse um parbolizado, por exemplo, demoraria mais para cozinhar, porque ele tem uma casca a mais. Como eu tô usando hoje o agulhinha, é muito mais rápido do que o outro. É casca de bala. Casca de bala, exatamente. Então você tome bastante cuidado com isso, tá? Se você viu que tá no ponto correto, não precisa colocar mais caldo, deixa aqui trabalhar sozinho que vai dar tudo certo. Boa. Certo, Abi? Certo. O último que eu vou colocar é a ervilha e a cebolinha. Pra não desfazer, né? Porque assim, Abi, e outra coisa, eu gosto de trabalhar com ervilha congelada. Boa. Eu não passo na água nela, nada, só deixo ela descongelando e finalizo com ela aqui. Com a própria temperatura do arroz, ela vai chegar no ponto que eu quero. Se a gente coloca aquela ervilha em conserva, ela já tá muito cozida. Já. Aí, cara, ela vai se perder aqui dentro, vai virar uma massa, não vai dar Você certo. nem vai sentir o gosto dela também, Não né? sente o gosto e não fica bonito, fica aquela ervilha apagada. Então eu prefiro usar congelada. É mais barata do que a outra, você armazena melhor, não tem conserva, é a própria ervilha.
E eu acho um produto bem melhor pra gente poder trabalhar, tá? Gostei. Aí, Abi, a gente tem aquela pegada do fundo da panela. Que é aquela que dá o saborzinho. Que é aquela que dá o sabor, que a gente fala aqui muito, que é o tal do socarrá. Olha só. Pra quem não conhece, pra quem nunca, né, não viu ainda um programa, que é a primeira vez que você está chegando aqui, calma, Seja que bem-vindo. tá tudo bem, vai dar tempo, tá? É, dá tranquilo. tempo. Fique tranquilo. E é assim, o socarrá é quando o arroz pega no fundo. Isso, gente, quando você vai em algum restaurante sofisticado, chique, você vai comer uma paella, por exemplo, isso é a parte mais cara da paella, é a parte que todo mundo disputa, é aquela parte que gruda no fundo ali, porque aquilo é concentração de sabor. Tem a gordura da linguiça, do frango, tem a gordura do bacon, tem o arroz pegando ali com o amido dele, então fica incrível, Abi, é uma coisa assim maravilhosa, tá? Não é queimar o arroz, não é isso que a gente tá falando, é dar aquela pegadinha no fundo, que é sensacional. A crostinha. Aquela crostinha, exatamente isso. Eu já tenho um prontinho aqui, semi-pronto, na verdade, né? Que falta a gente colocar Só ainda finalizar. a ervilha, mas eu vou mostrar pra vocês. Ó, Ó, olha que bonito. que beleza. Bonito demais. Que maravilha ficou isso aqui. Aí sim, aqui, ó, eu coloco a ervilha, a cebolinha, pronto, obrigado, Abi, e dou aquela mexidinha de leve. Ó, pegou, hein? Pegou, Biane? Eu escutei o barulhinho. Pegou a Vai. Biane no fundo, Biane. Ai, Vou nem mexer muito aqui, ó. Nossa, delícia. nossa. Olha isso aqui. Olha esse cheiro, Olha Brasil. aqui. Nossa, delícia. Delícia, delícia, delícia. Ó. Ó que maravilha. Ai, comidão. Bom, né? Vou desligar o fogo. Já está no esquema. Deixa eu pegar um pano para não queimar minha mão. Que tá tenso. Opa, tá tendo. Ó. Nossa, pegou bonito. Vou até rapar aqui no fundo, ó. Agora a gente vai comer um prato milionário. De milhões. Vou pedir um pratinho pra Abi, por favor, Abi. Já. Obrigado. Ó, que, hein? Delícia. Aumentou até o som. Tchu, tchu. Ó, com esse som de elevador, chegamos na cobertura. Com certeza. Com certeza. Aí, ó, como eu falei, Ó, crack. olha isso aqui, Ai, gente. né? Nutricionistas, beijos. É gordura animal, pode. Nossa, o barulhinho do crack já dá vontade de comer. Porque você Ó. já sabe que tá crocante. Olha que beleza, ó. Nossa. E aí você vem assim, ó, e faz isso aqui, ó. O quê? Olha que beleza, ó. O Chan perdeu. Pera aí, eu vou botar um pouquinho mais aqui. Aí, Chan. Tchan. Chan. Segura o Chan, amarra o Chan, hein? Segura o chão, chão. Pronto, ó. Pelinha de frango, a gente merece. E aí, Abi, eu gosto de colocar um aioli, né? Que fica muito cremosinho, né? Pode ser uma maionese de limão, uma maionese de alho, que eu acho que faz toda a diferença também. E aí você vem com essa maionesezinha, ó, e só dá um... Né? Ó. Ai, que belezinha. Que pratão. Simples de tudo. E pra finalizar, claro, vou roubar daqui. Limone. Tem que ter acidez. Ai, legal. Tem que ter, viu, Abi? Sempre no final, tá, gente? Acidez sempre no final. Evita de colocar pra temperar o frango, porque resseca. Deixa no finalzinho, dá tudo certo. Ai, que delícia. Simbora? Simbora que chegou a hora. Vamos ver se ficou bom, né? Ah, ficou, né? Vamos ver. Nossa, é bom demais. É isso. Não é? Explosão de sabor. Tá divino. Essa pelinha aqui fica divino, hein? Faz uma diferença. Nossa, Vai dá não? um croque-croque aqui. Você tem várias texturas. Falar pra você, o limão também é um realçador de sabor, viu? Tem Nossa, que botar chefe. um limãozinho no final.
delícia, meu Deus. Tá mesmo. Você de casa, faça. Você vai conquistar qualquer um. Uhum.